Boa tarde a todos. Pelo número de páginas, pelo número de páginas que Não, estou vendo aqui. tem cópia. É um prazer estar de volta aqui, embora não tenha saído, né? Desde 2014, é suplente titular, vou indo. Sempre bem-vinda. Ao contrário do que me antecedeu, né? O meu informe não é muito interessante, tá? Não é tão feliz, mas é um gancho com o que foi falado pela nossa bancada ambientalista em relação à Mata Atlântica. Então, é uma contribuição à reflexão e também para oportunizar que não se repitam os erros que no Rio Grande do Sul nós passamos. Tá? Então, vou direto, né? No Rio Grande do Sul, nós tivemos um rol de leis e resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente, também sou conselheira lá, com pareceres contrários da nossa entidade, foram passando, e aí, nessa atuada, né, o Estado tem um termo de cooperação para licenciar a Mata Atlântica, a vegetação de Mata Atlântica nos municípios, e com isso nós vemos que desculpa, deixa eu começar de novo, tá? Porque eu comecei a me empolgar. Bom, se por um lado trouxe um vanguardismo, né, esse conjunto de leis e normas que eu falei, por outro lado ele descuidou do fortalecimento das salvaguardas previstas na legislação ambiental, com destaque para o bioma, com lei específica, né, que está reforçado ainda no artigo 11 da Lei Complementar 140. Então, nessa atuada, o termo de cooperação, isso que eu estava falando, trouxe ao município a obrigação de implementar o plano de conservação e recuperação da Mata Atlântica. Uma obrigação está lá, no termo de cooperação, está lá, obrigação do dever. Cerca de uma década depois, na prática, esse requisito é tratado como opcional. Então, não precisa, a gente tentou de todas as maneiras. Judicializamos, não adiantou. Por conseguinte, a gestão territorial hídrica tem ocorrido sem o devido planejamento, claro. Vai fazer uma gestão sem planejamento de Mata Atlântica é impossível. Ou, naqueles casos raros, é inobservado o plano, fica na gaveta. E, como agravante, o Estado implementou a política ambiental, e está com, entre aspas, ali de propósito, para desassoreamento, sem a fiscalização, muito provavelmente destruiu mais vegetação auxiliar do que foi plantada. Pode passar a ilustração, por favor? Mais abaixo. Bom, essa foto aqui, onde tem esse desmoronamento, não foi da enchente, tá, gente? Não foi. E no Rio Grande do Sul eu tenho mais dezenas de fotos semelhantes a essas antes da enchente. Tá? Então, vocês vejam que lá em cima está cortado, né? Então, depois a gente põe a culpa na enchente, que foi desmoronamento. Tá? Mas muito não foi. E na outra foto, na outra imagem ali, é a política de desassoreamento. Vocês vejam como é que está a vegetação auxiliar ali? Atrás está a máquina lá. Então, nós temos N arroios, córregos, que estão sendo desassoreados, sem necessidade, sem estudo técnico nenhum, e a mata ciliar indo água abaixo. Fotos próprias não foram tiradas da internet, eu tenho muitas delas. Bom, visando reverter esse panorama, né, então a gente oportunizou um programa gratuito e inédito no Brasil, denominado Planos Municipais e Regional de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica no âmbito da bacia hidrográfica do Rio Caí. Denominamos PMMA, Caí. Aos 41 municípios fazem parte dessa bacia, integral ou parcialmente. Dessa bacia, entretanto, somente 9 tiveram condições de entregar o seu plano, né, sendo um deles uma revisão, que é graças ao projeto, aquele PDA, do Ministério do Meio Ambiente, lá 2011 e 2012, a nossa entidade foi contemplada, e esse é um dos municípios que foi contemplado naquela época com o projeto. Então, tinha dinheiro. Restou claro que se estivesse implementado o fundo de restauração do bioma, o resultado teria sido bem outro. E como agravante, o Estado, aqui repete, né? Desculpe, está repetido aqui, a gente tem que fazer correndo as coisas. Então, não tem essa fiscalização, que também deveria estar lá nesse planejamento. A gente arrisca afirmar que o protagonismo, entre aspas, gaúcho, guarde grande relação com os dados do MAP Bioma, assim que houve um aumento de 3 mil na taxa de perda de sua Mata Atlântica em um ano. E a título só de esclarecimento, no Pampa, onde predomina a estiagem, já vou dizer por quê, são 140 mil hectares degradados ao ano, ao contrário que está sendo divulgado com uma interpretação equivocada na sua
redução, não foi reduzido. Tá? O Pampa não foi, porque o mapa biomas explica muito bem como é que é feita essa metodologia. No semestre, relembrando então, no primeiro lembrando semestre, que a Informes eles são curtos, né? É muito importante o tema, mas... já estou no fim. Tá bom, obrigado. Relembrando, então, no primeiro semestre de 2023, longo período de estiagem, atingiu 389 municípios. No semestre seguinte, vieram as enchentes, sabendo que no início de 24, então foram 13 enchentes, então foi uma só. Aí eu falo, os números, né, são bastante alarmantes. Então, entre os prejuízos econômicos, sociais e ambientais, nós tivemos perdas de espécies de fauna e flora silvestres nativas, cuja lacuna de conhecimento não nos permite avaliar a extensão da perda da biodiversidade e suas consequências. Pode passar só a imagem ali, essa eu tirei da internet, porque é uma cena de filme de terror. Tá? Isso é em Canoas. Tá? Então, vejam as pessoas ali no que sobrou de uma ponte, tentando se salvar. E, olha, quem esteve lá, eu fico arrepiado, porque foi horrível, horrível o que nós passamos. Agora, em abril, mais de 60% dos municípios já decretaram situação de emergência devido à estiagem. A população sofre, então, um constante temor de reviver o recentíssimo passado. É nesse contexto de tantas reiteradas cobranças proferidas nesse plenário, 2014 tem uma foto falando aqui, depois de 2016, 2018, e assim vai, que assumi a tarefa de entregar um documento dos participantes da plenária livre do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O grupo referenda 6 propostas da sociedade civil aprovadas na 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente, enfatizando seu apoio à efetiva regulamentação do Fundo de Restauração da Mata Atlântica frente ao desafio da transição ecológica. Então, eu entrego a cópia impressa do documento para assinatura de recebimento e vou enviar, já está o material no computador digitalizado. Tá? Obrigada. Muito obrigado, Lisiane. Lauro Baca, por favor. Boa tarde a todos. A minha fala tem um tom de despedida, que estamos saindo, deixando agora esse CONAMA. Foi uma alegria, um grande aprendizado e